Política e religião no Estado laico é o tema da entrevista do dia gravada com Maria Lídia Flandoli. A conversa foi gravada no dia 30 de novembro. Hoje, recebo Jorge Cláudio Ribeiro, graduado em Filosofia, Jornalismo e Teologia, mestre em Educação e doutor em Ciências Sociais e professor de Ciência da Religião na PUC de São Paulo. Muito obrigado, professor, por estar conosco e eu faço questão de mostrar. E agora escritor. Acabou de escrever o seu primeiro romance. Seu primeiro romance, Ela Me Tira para Dançar, e eu já perguntei ela, quem é ela? Aí ele falou, é o feminino, significado. Ou você usou uma palavra, além do significado? A atração que o feminino provoca no personagem e que o obriga e que o atrai para sair de si. E, em geral, quem tira para dançar é o homem. No caso do personagem, que é o professor Jota, Sim. Ele é atraído para dançar. E dançar é uma coisa linda, além de ser lindo mesmo. Na mitologia hindu, Shiva, Brahma, Shiva e Vishnu, a trindade hinduísta, Shiva cria o mundo dançando. Então nós somos resultado da dança do Deus. É bonito isso. Muito, e estimulante tudo isso que o senhor falou, já estou com vontade de ler. Tomara. Mas estou sim, com certeza. Bom, professor, eu pensei muito nessa nossa conversa hoje, dia de Natal. E sobre algumas questões que sempre vêm à mente nessas datas. E logo depois de uma campanha eleitoral, o Brasil já está às vésperas de um novo governo, de um novo futuro. E eu acho que eu quero começar por aí, sobre a força política da religião. Eu quero ouvir do senhor algumas coisas nesse sentido, começando com uma expressão que é muito repetida. Há 120 anos, até mais, o sistema legal brasileiro define que no Brasil o Estado é laico. Comecemos por aí. O que isso quer dizer, professor? Então, o Estado laico não significa que seja um Estado ateu. Ele é laico no sentido que não há religião oficial no Brasil. E isso é muito bom, muito desejável. Por quê? Porque as sociedades foram aprendendo que a acumulação de poder político, que é legítimo, é a luta para ver quem ganha, para ver quem consegue ganhar espaço, quando se acumula com um poder religioso, que é outro poder, sim, que também é importante, de convencimento, de doação, de guia espiritual das sociedades e das pessoas, quando esses dois poderes se acumulam, é muito poder demais. As pessoas não dão conta de pensar outra coisa. Isso a gente dá o nome de teocracia. Eu acho uma coisa assim, horrível, para não dizer outras palavras piores, né? Então, a democracia, tal como a gente conhece no Ocidente, ela é laica nesse sentido. Ela não é contra a religião, mas ela define esferas diferentes. Sim, quer dizer que no Brasil não existe uma religião oficial. Não. Há uma religião, houve sempre uma religião com maior número de pessoas. Sim, mas não é a religião do Estado. Não, é a religião majoritária da sociedade. Mas isso depende das dinâmicas. A gente está vivendo, nesse momento, no Brasil, há algum tempo já, uma grande revolução em que o catolicismo está perdendo a sua primazia numérica, não é? E ele está se assustando com isso, para as religiões evangélicas, tá? Então, isso... Quem está se assustando, o Brasil ou a Igreja Católica? O catolicismo está bastante porque assustado. Antes era o dominante. Né?
então está perdendo a primazia, não é? Está estranhando. Mas, de qualquer jeito, coisas que o catolicismo fazia e por uma reflexão, acho, amadurecida, foi deixando de lado, como, por exemplo, querer influir na política, a religião, a vertente evangélica do cristianismo está querendo se apossar disso. Bom, agora, mas antes de nós irmos, assim, aprofundarmos nesse sentido, que eu vou querer isso sim, ainda sobre essa questão do Estado laico, não existe uma religião oficial, mas parece que há umas contradições aí. Como é que, num país que a Constituição garante que nós somos um Estado laico, que não há uma religião oficial, a liberdade de religião para todos os brasileiros, isso aí é garantido, de professar a sua fé, a sua religião, como é que nós temos feriados religiosos que pertencem datas que são festivas e importantes para a religião católica e não para as demais religiões que existem no Brasil? Ou mesmo o símbolo religioso do crucifixo. Algumas repartições públicas mantêm. Como não o tiraram Supremo de lá. Tribunal Federal. Não é? O próprio Supremo. O crucifixo mais famoso do Brasil. Não é verdade? Está lá, mas o Estado é laico. O que é isso, professor? Eu acho que... É uma grande contradição? Eu acho que daí reforça um pouco o que eu já dizia. Quer dizer, a religião, ela mexe com coisas tão poderosas que se ela sair do terreno dela e avançar na política, fica poder demais. Quer dizer, mesmo com a política servindo de anteparo, a religião mais ou menos se imiscui com essa situação. Por exemplo, os feriados marianos, chamados feriados marianos, dias em que se comemora algum aspecto da vida de Nossa Senhora, ou de Maria, mãe de Jesus. Muitos protestantes não fazem mesmo essa festa, não Sim, mas comemoram. nisso neles nisso nas pessoas, não só os protestantes, mas em quem não professa a religião católica ou não reconhece Maria como a mãe de Cristo. Até aí é uma questão particular, mas no Estado laico é que são elas, por isso que eu fiz a pergunta. É você fazer um feriado nacional, não é isso? Fazer um feriado nacional para todos. Quer dizer, prevalece a contradição. Eu estou entre aqueles que defendem que não deveria. Prevalece, é uma contradição e não deveria. Eu acho que é uma deturpação, tanto da religião quanto da vida política de uma sociedade. Agora, tem uma outra palavra, eu gostaria até que o senhor explicasse, para entender a diferença entre Estado laico e laicismo. O que é laicismo? O laicismo, pelo que eu entendo, é um pouco a militância, tá, para se adotar uma postura não religiosa ou uma postura de rejeição à religião. O laicismo... É um movimento, ismo? Isso. Se for nesse sentido mesmo, eu acho que, poxa, vamos deixar barato, né? Deixa a pessoa cultuar quem ele quiser. Quer dizer, o laicismo é um movimento hostil à religião. Hostil à religião. Com todas as razões que possa ter, quer dizer, as religiões, como criações humanas, elas estão cheias, como os seres humanos, de defeitos. E cheias de coisas sublimes, né? E a gente hoje está celebrando a sublimidade, assim, da religião, mas não da religião cristã nem nada, mas a sublimidade, sobretudo, do ser humano. A esperança que um menino representa, não é? Tem aquela música linda que o Milton Nascimento canta, há um menino, há um moleque, que vive dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino vem lhe dar a mão. É uma coisa linda isso, não é? Eu acho que é renovar um pouco a esperança. Sim. Né? Certo. Agora, professor, essa coisa ainda, para a gente encerrar essa coisa do Estado laico, na campanha eleitoral, nós vimos assim, que houve sim uma expressão de fé, de uso da fé, da religião. O presidente eleito, né? Ele tinha o bordão lá, o bordão da campanha que dizia:
o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Não é propriamente algo referente a uma religião, mas a uma fé. A questão da fé numa entidade separada, Deus acima de todos. Isso é mais uma evidência que esse conceito de Estado laico no Brasil não tem muito efeito na vida prática? Ele precisa ser construído. Eu fico arrepiado com o bordão do presidente eleito, porque o uso de Deus na política, em geral, vem acompanhado de manipulação e até de má fé. O senhor não vê como expressão de fé? Assim, pelo jeitão que a coisa tem, né? Nada contra o Brasil acima de todos. Como é que é o Brasil acima de... o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ou vice-versa. Mas eu até acho bom, assim, em tese. Mas o uso, sabe? O uso é que me sugere manipulação. Me causa horror, me causa horror. Porque, de fato, a vida política, ela tem algumas coisas, pelo jeito como as pessoas se envolvem, assim, a procura do bem maior, não é? Do bem comum, a construção de um país melhor e tal. Isso são coisas éticas e que, de uma certa forma, mobilizam sentimentos que a gente tem dentro de nós, não é? A mãe, pátria, etc. Mas quando você começa a banalizar muito, você peca contra o segundo mandamento, que é não usar o nome de Deus em vão. Quer dizer, não é para qualquer coisa. O nome de Deus é um pouco mais misterioso, não é uma coisa superior. Além disso, no tempo do nazismo, havia um slogan que eles usavam muito, que era Gott mit uns, Deus está conosco. E que depois o Ivan Lins, muito mais tarde, aqui no Brasil, o Ivan Lins fez uma música e fala Deus está conosco até o pescoço. Quer dizer, é uma imagem de Deus muito possessiva, muito manipuladora, muito que está do lado de quem ganhou e de quem não ganhou está sendo condenado. Sim, né? sim. Essa que é a questão que me dá um pouco de horror, entendeu? Sim. Agora, professor, sim, nós estamos vivendo já o processo eleitoral, já definiu, já temos presidente eleito, ele já compôs o ministério, estamos agora vivenciando a fase de transição que está civilizada, está acontecendo, está bem sendo anunciado, ele tem falado com muita frequência, o presidente eleito, o que quer, o que não quer, etc., e com clareza. Mas, independente de quem aceita ou não aceita, o processo está acontecendo de forma serena. Mas alguma coisa já tem uma outra evidência aí, naquele momento da escolha do ministro da Educação. Aconteceu algo que eu não sei se acendeu luz vermelha, eu quero ouvir até do senhor, ou se é preocupante, ou se nós devemos mesmo prestar muita atenção para fatos futuros, que foi o seguinte, a Frente Parlamentar Evangélica, quer dizer, representantes do povo, aqueles que foram eleitos, mas para cumprir o mandato parlamentar no Congresso Nacional, falou não para o nome que o presidente eleito havia escolhido, e que era um diretor do Instituto Ayrton Senna e tal. Esse não serve. Então, o que chamou a atenção foi o recuo do presidente eleito, e aí ele mudou de nome, indicou outro e tal, já tem um outro ministro no lugar. E o que eu quero falar é que indicador é esse de uma frente parlamentar de deputados eleitos pelo povo, que tem e terão atuação, os novos que chegaram no Congresso Nacional, chegar na cara do presidente, esticar o dedo e falar, esse não. Quer dizer, a força religiosa para as decisões políticas. Eu acho que não é a força religiosa estrito sensu. É a bancada, uma bancada da religião. Numerosa. Eles falam bancada evangélica, né? Frente Parlamentar Evangélica. Eu sei. Que então tem esse perfil religioso. Tem um perfil, pois mas o religioso, às vezes, se mascara, entendeu? Então, por exemplo,
é chato profetizar o passado, agora já aconteceu, mas eu, se fosse a Viviane Sena, eu aceitava o cargo de ministro e botava o Mozart de secretário-geral do Ministério, eu resolvia. Mas ela já tinha dito não, aí né? Já não deu. Já. Mas, de toda forma, eu acho que se houvesse justificativa técnica para o veto ao... Não, justificativa apresentaram, mas não era técnica. Não era técnica. Era assim, esse cara não é da escola sem partido suficientemente. Ele nem era, né? Não. Então, eu acho que tem que deixar, por isso que essa coisa da política e da religião não casa bem, porque se... Mas é clara a linha que separa a religião da política? Não, no caso da política educacional, né? Você tem... Não é só educacional. Não, Se eu pensar sei. também na contracepção, na Isso. questão da descriminalização do aborto, entra em muita coisa. Homossexualidade. Isso tem uma série- entra em muita Então, coisa. mas é clara essa separação? Não Não é claro, necessariamente. E agora está um pouco borrada, não é? Mas o que você disse, que essa passagem está sendo serena, está bem, vamos dizer, né? Por outro lado, ela não é serena por conta da qualidade ou da serenidade do presidente eleito e do seu grupo, mas é porque há na política um balanço, quer dizer, se a sociedade civil deixar que os governantes façam tudo o que disseram que fariam, isso não vale para governante nenhum. Aí A sociedade... é o jogo político, aí nós vamos ver. Mas como hoje, assim, Não, na mas minha a sociedade pauta, eu faz entendi, política. a sociedade fazendo política, fiscalizando, acompanhando e Isso, atuando, né? isso. Mas no jogo político. Mas eu queria ainda voltar, assim, porque falta 1 minuto para nós terminarmos, o uso da religião para a definição estratégica de políticas públicas. Isso pode comprometer a democracia? Se acontecer? Isso compromete a democracia. Nós caímos num Irã de sinal trocado, uma república de ayatolás. O senhor não está exagerando, professor? Não, acho que não. No limite, né? Se deixar. Então Sim. eu espero que a gente... A religião não pode ser o parâmetro, não pode ser a referência. A moral pública pode, outra mas coisa. a religião depende das crenças. As pessoas podem crer o que quiserem, mas não podem obrigar os outros a crer nisso. Sei. Bom, nós terminamos aqui, mas eu antes de dar o boa noite, eu gostaria muito de ouvir a sua mensagem de Natal para todos que estão conosco, para todos que nos assistem. Então, acho que é um nascimento de alguém que ainda não está contaminado e a gente sente no coração a vontade de apostar nisso, de renovar, de renascer, não é? E a gente possa olhar, sempre tem uma criança por perto, a gente possa olhar essa criança e ver que essa criança é o espelho de Deus. Muito obrigada, professor. Uma boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal para você também, Maria Obrigada. Lídia. Muito prazer.